Cinco. Meu querido aluno, tudo bom com vocês? Professor Antônio Rosa. Vamos dar início aqui a toda a retomada de conhecimentos que nós já estávamos acostumados todas as terças-feiras dentro de sala de aula. Porém, demos essa paradinha aí em respeito à Organização Mundial da Saúde, a nossa sociedade. Isso é importante. Dizer que estou com saudades, tá? Mandar um grande beijo aí a toda a turma, tá certo? Um abraço carinhoso do Rosa, beleza? E dando continuidade aos nossos conteúdos, nós vamos dar início a um processo muito famoso, a um processo muito importante da nossa história. E não é por acaso que está aqui, ó, muito importante, gente, tá certo? É bem cobrado em provas de vestibulares, ok? E é isso daí, o nosso objetivo é preparar vocês para essas provas de vestibulares, beleza? Então o conteúdo de hoje é falando sobre o processo conhecido como imperialismo, tá bom? Esse assunto histórico conhecido como imperialismo, ele vem ocorrer já no século XIX, tá certo? E professor, por que que ele é importante? Meus queridos alunos, ele é tão importante ao ponto de ser uma das principais causas da Primeira Guerra Mundial, da Grande Guerra Mundial, tá certo? E nós vamos entender um pouco mais sobre esse conflito já na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, tá ok? Então, a partir de agora, eu quero que vocês tenham ciência e atenção, principalmente nesse conteúdo, tá certo? Então, é o seguinte, para dar início a esse contexto conhecido como imperialismo, é necessário entender aquilo que nós já havíamos acostumados de forma presencial em sala de aula. Nós vimos, por exemplo, os processos das unificações tardias, unificação italiana e alemã, lembram? E aí o que foi que eu mencionei a vocês, principalmente em se tratando da unificação alemã. Meus amores, falamos daquele processo que a unificação alemã acaba tomando alguns territórios da França, como Alsácia e Lorena, aquilo dali, tá certo? Aquele processo histórico vai ocasionar na Alemanha um grande crescimento econômico e industrial. É a partir daquele processo que a Alemanha entra também na corrida imperialista, tá certo? Algo que tanto a Inglaterra como a França já estavam iniciando, ok? E sobre esse assunto, conhecido como imperialismo, ele pode ser chamado também de neocolonialismo ou partilha do mundo, ou seja, durante o século XIX, no final do século XIX, a própria Alemanha, ela vai propor, a Conferência de Berlim. E essa Conferência de Berlim é a partilha, é a divisão do mundo, tá certo? É a divisão do continente africano para os países europeus, nessa corrida conhecida também como neocolonialista. E professor, quais contextos históricos eu tenho? Vai ocorrer na segunda metade do século XIX, como já foi dito anteriormente, quando a expansão dos países europeus industrializados levam às partilhas dos continentes africanos e asiáticos. Olha só, meu querido aluno, nós vimos de forma presencial o processo da segunda revolução industrial em sala de aula, não foi isso? E nós afirmamos que aquele processo da segunda revolução industrial, ele vai te levar ao processo conhecido como neocolonialismo ou imperialismo dos países europeus. É esse assunto que nós vamos entender agora, certo? Detalhe, como já foi visto aqui, esse imperialismo ele vai ocorrer nos continentes africanos e asiáticos, mas só na África e na Ásia, professor? Pelos países europeus, sim. No entanto, na América, nós temos um país também muito famoso que inicia esse processo imperialista, conhecido como Estados Unidos, tá certo? E nós vimos também em sala de aula todo o processo imperialista dos Estados Unidos. Até dissemos de forma histórica e cronológica que ele passa aí por 5 ou 6 processos para se tornar a potência mundial que é hoje, não é verdade? Muito bem. Então, diante disso, o colonialismo ou neocolonialista, que processo é esse, professor? Colonialismo e neocolonialismo. São dois processos totalmente diferentes, totalmente antagônicos, gente. O mundo, ele passa por esses processos colonialistas, por esses processos de dominação.
principalmente em relação dos países europeus que passam a dominar esses continentes. No caso do colonialismo, ele ocorre durante o século XVI, ou seja, a partir dos anos de 1500, tá certo? E o neocolonialismo ocorre no século XIX, final do século XIX, a partir dos anos de 1870, 1880. Que diferenças eu tenho? No colonialismo, ele ficou conhecido como capitalismo comercial, principalmente na economia denominada de mercantilismo. É só entender o século XVI como, por exemplo, o ressurgimento do comércio, tá certo? E esse comércio será proporcionado pelos países europeus, principalmente Portugal, Espanha. Só relembrar aqui um pouco de que forma Portugal começa a comercializar com o Oriente, através daquela questão do periplo africano, beleza? Estão recordando? Então é justamente sobre isso. O colonialismo aqui se refere ao capitalismo comercial, ao comércio, ao mercantilismo. Além disso, vai ter como objetivos o encontro de especiarias, produtos tropicais e metais preciosos. Naquele período do século XVI, os países europeus eles tinham como objetivo, dentro desse capitalismo comercial, encontrar especiarias ou metais preciosos, ok? Vai ocorrer principalmente no continente americano, olha só, o colonialismo ocorrendo no continente americano. Primeiro país a chegar na América, por exemplo, foi a Espanha, tá certo? Lá naqueles processos de volta ao mundo de Cristóvão Colombo. Logo depois você vai ter Portugal e aquele tratado de divisão do mundo, tratado de Tordesilhas, é isso? E você tem a expansão impulsionada pelo Estado. Como assim, professor? Quem vai financiar esse colonialismo é o Estado, é o governo. É só relacionar com o mercantilismo. O mercantilismo, a economia, meus amores, o Estado ele pode intervir na economia, o governante ele intervém na economia. Então, se o governante intervém na economia, isso é proporcionado pelo Estado, ok? Diferentemente, o neocolonialismo ele já ocorre no século XIX, ele é conhecido como capitalismo industrial e financeiro. Olha só, segunda revolução industrial, não se esqueça, não é comércio, é indústria. Além disso, os objetivos dos países neocolonialistas era encontrar mercados consumidores de manufaturas e fornecedores de matéria-prima. Ou seja, se toda a Europa estava industrializada durante o século XIX, o processo da segunda revolução industrial, os países europeus eles tinham como objetivo encontrar mercados consumidores para seus produtos industriais. Além disso, eles queriam também encontrar matéria-prima, principalmente a questão do petróleo, ok? Busca de colônias para excedente populacional. Isso foi importante porque durante o final do século XIX houve um crescimento populacional na Europa e alguns países entraram nesse processo neocolonialista, principalmente em Inglaterra, justamente para conter esse excedente populacional dentro da Europa. Áreas de investimento de capitais e áreas estratégicas para a proteção do comércio marítimo. E aqui, quem vai ocorrer no continente africano, asiático e Oceania. Aqui, o neocolonialismo ocorre dentro desses continentes. E claro, essa expansão vai ser impulsionada pela burguesia europeia. Opa, veja só, já não tem mais a participação do Estado, mas quem vai impulsionar esse processo neocolonialista são a grande burguesia, são os grandes industriais. E, por exemplo, falamos lá naquele processo da segunda revolução industrial, os conglomerados industriais, lembram? Trusts, holdings, cartéis, pois é justamente aí essa associação, esse conjuntos industriais é que vai propor a impulsionar esse processo neocolonialista. Percebam aí as grandes diferenças entre colonialismo e neocolonialismo. Diante disso, o colonialismo e o neocolonialismo vai possuir ideologias diferentes. Por exemplo, no colonialismo, a ideologia justificada pelos países europeus em colonizar a América estava baseado na fé católica, ou seja, expandir a fé cristã. Como é que eu posso associar isso, professor? Principalmente com a questão da reforma protestante, principalmente com a questão da contra-reforma lançada pela Igreja Católica no Concílio de Trento.
E lá naquele Concílio de Trento, da Contra-Reforma, ficou estabelecida a criação das Companhias de Jesus, tá certo? Por Inácio de Loyola. E os jesuítas serão responsáveis por expandir essa fé católica no novo continente, ou seja, na América, com o objetivo de aumentar, tá certo, os cristãos. E o neocolonialismo ele terá como ideologia uma questão mais racista, uma questão de supremacia racial, meus amores. Aqui, a ideologia utilizada pelos países neocolonialistas foi o mito da superioridade racial, principalmente na questão denominada de darwinismo social. Como é que eu posso associar essa questão do darwinismo social, professor? Durante o século XIX, as ideias de Charles Darwin na ciência, por exemplo, afirmava que todo ser vivo ele passa por um processo de evolução. E esse processo de evolução, as espécies ou os seres vivos mais adaptados àquele processo de adaptação é que iria sobreviver, ou seja, os mais fortes. E aqui, os países imperialistas ou neocolonialistas utilizaram essa teoria de Darwin, trazendo agora para o meio social. E para o meio social, eles afirmavam que existia uma superioridade de raça. E essa superioridade de raça se fazia na pessoa do branco europeu. Porque para os países imperialistas, somente o branco europeu poderia levar a civilização. É aí que entra a questão da missão civilizadora. Mas por que somente o branco europeu, professor? Porque o processo industrial de evolução tecnológica só estava existente na Europa. Compreenderam? Então, somente eles, somente os europeus, poderiam trazer esse progresso e essa missão de civilizar todos os outros continentes partiriam somente desses países europeus. Essa missão civilizadora ficou conhecida como fardo do homem branco, ou seja, fardo, algo pesado. Esse algo pesado ficaria com quem? Somente para o homem branco. E essa missão civilizadora do fardo do homem branco ficou a cargo deste rapazinho inglês chamado de Kipling. O literato inglês Rudyard Kipling forneceu amplo material de apoio ao imperialismo de seu país. Para ele, a Inglaterra podia suportar como nenhuma outra nação o fardo do homem branco. Olha só, o branco europeu poderia suportar esse peso. Em sua obra The White Man's Burden, destaca o dever à filantropia da ação colonizadora inglesa, como se constata nos versos. Em que versos, professor? Nesses versos aqui, gente. Assumi o fardo do homem branco. Enviai os melhores dos vossos filhos. Condenai vossos filhos ao exílio para que sejam os servidores de seus cativos. Está aí a foto deste literato inglês, Kipling, tá certo? Então, para Kipling, o fardo do homem branco se traduzia nestas falas. Assumir o fardo do homem branco, enviai os melhores dos vossos filhos, ou seja, os melhores ingleses para esse processo de civilização. Condenai os vossos filhos ao exílio para que sejam os servidores de seus cativos. Daí a obra de Kipling, tá certo? O fardo do homem branco, não se esqueça, muito importante, é a justificativa dos países imperialistas em colonizar a África e a Ásia. Diante disso, dando prosseguimento à teoria do darwinismo social, afirmava que o imperialismo do século XIX, permeado pelo ideal de supremacia econômica e cultural, formulou o mito da superioridade racial, incluindo concepções pseudocientíficas, ou seja, incluindo as concepções de Darwin, que enalteciam os brancos e a exploração imperialista. Por esse motivo, destacou-se a doutrina racista do filósofo Spencer, conhecida como darwinismo social. Então, este filósofo inglês, Spencer, ele traz a teoria de Darwin do meio da ciência, do meio científico, e traduz para o meio social, conhecido aí como darwinismo social, a supremacia do homem branco. Direta, ou seja, esses processos imperialistas, eles vão ocorrer de forma direta e de forma indireta, gente. De forma direta, com agentes metropolitanos ocupando os principais cargos governamentais. O exemplo claro é a Inglaterra na Índia. Como assim, professor?
Essa ação de forma direta é quando os ingleses, de fato, vão ocupar o controle do governo desses países. O exemplo foi, sim, a Inglaterra, onde a rainha Elizabeth, a rainha Vitória, desculpa, ela ficou conhecida durante o período da Era Vitoriana, ficou conhecida como a rainha da Índia, tá bom? Boa, e aqui vai uma curiosidade, tá bom, gente? Todas as joias da coroa britânica, da realeza britânica, ela veio desse processo neocolonialista, ela veio desse processo imperialista, principalmente aqui na Índia, tá bom? Era vitoriana. E esse processo imperialista ocorre também de forma indireta. Quando é que ele é indireto, professor? Quando as potências imperiais, principalmente Estados Unidos, relembre as nossas aulas lá sobre os Estados Unidos, é quando eles fazem aliança com as elites locais, mantendo uma aparente independência política. Lembra o que os Estados Unidos fazem sobre a questão do Panamá, sobre o Canal do Panamá, então sobre o próprio México na Revolução Mexicana. Então, os Estados Unidos, eles apoiam esse processo de independência política, formando aliança com as elites locais. No entanto, os Estados Unidos terão privilégio no comércio. É uma forma de imperialista, uma forma de colonialismo, só que de forma indireta, ok? O imperialismo na África. Esse processo imperial, esse processo neocolonialista, ele vai ocorrer em dois continentes, na África e na Ásia. Na África, o início é na segunda metade do século XIX e o ponto máximo é o processo conhecido como Conferência de Berlim. Essa Conferência de Berlim vai ocorrer na cidade no país, dentro do país da Alemanha. Tem como objetivo delimitar as fronteiras coloniais e as normas a serem seguidas pelas potências colonizadoras, ou seja, a Conferência de Berlim, implantada ou estabelecida pela Alemanha, vai delimitar a partilha da África entre os países imperialistas europeus, para que não entrem mais em conflito, ok? Aí você tem as formas de dominação, como já foi explicado. O imperialismo inglês na África, processo do canal de Suez, que os ingleses terão o controle acionário antes, tá certo? Antes do início do processo de construção do canal de Suez. O controle acionário ficaria por parte da França e do Egito. Em 1875, a Inglaterra compra as ações do Egito e em 1904 os franceses abandonam o Egito com troca de auxílio inglês para a conquista do Marrocos. Detalhe, questão marroquina também vai estar presente como uma das causas da Primeira Guerra Mundial, o tema da nossa próxima aula. Então, o imperialismo inglês na África já se fez presente aqui no processo do Canal de Suez, quando a Inglaterra toma o total controle daquela passagem. A Guerra dos Boeres, ou seja, esse processo imperialista neocolonialista, ele ocorre também em conflitos. Isso justifica, gente, de que esse processo de dominação dos países europeus na África e na Ásia, ela não ocorre de forma pacífica. Pelo contrário, vai existir guerra, vai existir conflitos. E o exemplo de guerra aqui na África é a Guerra dos Boeres. Os colonos holandeses fundam a República de Transvaal e Orange. O conflito inicia quando descobre diamantes na região de Joanesburgo, no Transvaal. Resultado, em 1902, a Inglaterra vitoriosa anexa as repúblicas às colônias do Cabo e Natal e forma a União Sul-Africana. Ou seja, onde hoje é a África do Sul, durante o século XIX, todo aquele território pertencia à Inglaterra. Olha aí o exemplo claro do canal de Suez. Olha aí, gente, a importância de um canal, né? Falamos lá sobre a questão do canal do Panamá. Então vamos aqui para você ter uma noção maior. A Inglaterra, para se fazer comércio com o Oriente, ela percorria todo esse processo aqui, contornando a África para chegar no Oriente. Com a construção do canal de Suez e o processo imperialista, a Inglaterra agora vem em curto caminho. O que antes se tornaria 19.800 quilômetros, passa agora para 11.600. Então veja a importância da construção do canal e a importância de se ter o controle comercial desse canal de Suez. O imperialismo francês na África, a França dentro da África. Presente na África desde 1830, a França dominava as seguintes regiões do continente:
Argélia, Tunísia, Marrocos, Sudão, Madagascar e Somália francesa. Olha aí, galerinha, os pinguins de Madagascar. Eu me remexo muito, eu me remexo muito. Beleza, vamos lá. E aí, galerinha, olha só, outros países europeus na África. Quais são, professor? A Alemanha, tá certo? Vai colonizar a atual República de Camarões, o Togo, Sudoeste e Oriente da África. A Itália, o litoral da Líbia, Eritreia e Somália. E a Etiópia, que durante o século XIX era chamada de Abissínia. A Bélgica vai colonizar o Congo, ou seja, era propriedade pessoal do rei. Caso particular, gente, desses países europeus no processo de imperialismo neocolonialista se faz com a Bélgica. Por que, professor? Muito simples. A região do Congo, para os belgas, era considerado como propriedade do rei, ou seja, era uma propriedade particular do rei da Bélgica, Leopoldo. Detalhe, o processo imperialista na Bélgica é diferente dos outros países. Como assim, professor? Na Bélgica, eles utilizavam os castigos corporais, ou seja, as mutilações. Caso você não atendesse os desejos do governante ou do rei da Bélgica ou daqueles colonizadores, você teria uma mão cortada, um braço decepado, então era muito comum. Detalhe, meus amigos, detalhe, meus amores, ano passado esse processo imperialista aqui, ela caiu na prova da UEMA, viu? Caiu na prova da UEMA. Então é muito importante esse assunto. Como eu frisei a vocês, Enem, tá bom? Portugal vai colonizar Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e o Cabo Verde. E a Espanha, a Gâmbia. Então tá aí o processo imperialista de todos os países durante o século XIX, dentro da África. Olha aí como estava dividido todo o continente africano para as potências europeias. Olha toda a área francesa, o Congo belga, propriedade privada do rei, aqui de rosinho, rosa, beleza? Tá aqui, ó, para os ingleses, Egito, Sudão, Nigéria. Ó o canal de Suez aqui, ó, meus amores. Quênia, África do Sul, União Sul-Africana, a Gâmbia, tá certo? Os portugueses aqui, Guiné Portuguesa. Então tá aí, toda o continente africano dividido entre as potências imperialistas europeias. Olha aqui a ilhazinha de Madagascar, mais uma vez, eu me remexo muito, beleza? Vamos lá. Vamos agora aqui para o processo de imperialismo na Ásia. O imperialismo na Ásia vai ser muito mais forte na China, gente. Lá na África, o auge vai ser a Conferência de Berlim. Na China, que o auge desse imperialismo será conhecido como a Guerra do Ópio. Em meados do século XIX, essencialmente, inicia o processo de imperialismo na China. De início será essencialmente agrícola e o governo imperial vai passar por constantes crises. Possuía já na faixa de 400 milhões de trabalhadores. Em 1841 ocorre a Guerra do Ópio. Qual foi o motivo, professor? Em 1839, os chineses derramam ao mar 20 mil caixas de ópio dos britânicos. A Inglaterra exige a indenização que não é paga. Professor, o que é o ópio? Meus amores, o ópio é uma bebida alucinógena, tá certo? Ou seja, a galera tinha costume, por exemplo, na Inglaterra tem-se o costume de tomar o chá da tarde, ou seja, o chá das 5, todo mundo sentadinho, tomando seu chá, de forma civilizada, bem bonitinha. E aí, os ingleses querem vender essa bebida à China. Olha só, gente, 400 milhões de pessoas. Já imaginou todo mundo bebendo esse chá, o tanto que a Inglaterra não iria enriquecer? Pois bem, a Inglaterra impõe esse processo da venda de chá. O que acontece? O governo imperial vai proibir a venda dessa bebida, uma vez que deixava as pessoas muito doidonas, tá ligado? Ou seja, era uma bebida alucinógena, causava problemas psíquicos, beleza? E aí, durante esse processo, né, durante esse processo de imperialismo na Ásia, ocorre também a Guerra dos Boxers. Essa Guerra dos Boxers, vamos ver aqui, olha aí, tinha passado muito, gente. Tem um probleminha técnico, isso ocorre, tá? Às vezes aqui de aula gravada, aula ao vivo, mas vamos lá, olha aí, apareceu. Se tratando, quais foram os resultados, pessoal, dessa Guerra do Ópio? Tinha que falar disso, é importante, você já vai ver por que isso é tão importante. Detalhe, a China, ela sai derrotada
e assina o Tratado de Nanquim. No Tratado de Nanquim, ficou decretado a abertura de 5 postos ao livre comércio com os ingleses. Olha aí, os ingleses até que fim vai conseguir vender o ópio para a China. Forçar principalmente o porto de Hong Kong, tá? O porto de Hong Kong ficará aberto, que era o principal porto chinês, tá certo? Porto de Hong Kong e de Pequim será entregue ao livre comércio. Forçado a abolir o sistema de fiscalização, ou seja, livre comércio sem fiscalização nenhuma. E isso aqui é o principal do Tratado de Nanquim, gente. O território de Hong Kong será entregue à Inglaterra. Isso será devolvido no ano de 1997, agora, recente, tá bom? Não tinha nem nascido. Mas, pois bem, aqui, por que é importante dar para relacionar com a política atual? Gente, durante todo esse tempo, desde o finalzinho do século XIX até o ano de 1997, Hong Kong era uma província inglesa, estava sendo administrado pelas leis inglesas, pelo sistema econômico inglês, o capitalismo, tá bom? Chega uma etapa que Hong Kong se desenvolve mais do que a própria China, porque a China, como você percebe hoje, é um país fechadinho, né? Basicamente fechado, com uma política totalmente diferente da Inglaterra, não é verdade? Pois bem, Hong Kong aqui terá um grande centro comercial, um grande centro industrial da China, chegando mesmo a crescer mais do que a própria China. No entanto, quando Hong Kong é devolvido novamente para a China, os chineses querem que Hong Kong sigam as suas linhas políticas e seu sistema econômico. A população de Hong Kong, o governo de Hong Kong, não concorda com isso, uma vez que ela está mais desenvolvida do que a própria China. Então, começa aí essa questão dos conflitos que você vê até hoje, esse processo da China querendo impor suas leis, sua economia e sua política dentro de Hong Kong. E eles não vão concordar. Diante disso, dando prosseguimento do imperialismo na Ásia, você vai ver esse processo da Guerra dos Boxers, também ocorre na China. Olha só, punho fechado, olha o nome, gente, boxe, aquela lutazinha olímpica. Nessa Guerra dos Boxers, os nacionalistas radicais buscam libertar o país da dominação estrangeira. O resultado, reprimidos internacionalmente pela força expedicionária inglesa, francesa, alemã, russo, japonesa e até dos Estados Unidos. A derrota da China é obrigada a reconhecer todas as concessões já realizadas às potências estrangeiras, ou seja, todas essas potências aqui passarão livremente a colonizar o território chinês. Logo após o imperialismo também na Ásia, no continente asiático, em 1911 você tem a fundação do Partido Kuomintang, ou Partido Nacionalista Chinês. É quando você terá o fim da monarquia e proclamação da República, a República Popular da China, não a obtenção de desenvolvimento autônomo, o que só irá ocorrer em 1949 com a Revolução Chinesa, é quando de fato muda-se todo o sistema político da China durante o século XX, 1949. Aqui você tem uma charte representando bem a partilha da China às potências imperialistas. Olha só, aqui a Rainha Vitória, era vitoriana, Kaiser alemão, aqui ó, o Japão, tá certo? E aí você vê, ok, essa partilha, essa charge representando a partilha da China, ok? O resultado desse processo imperialista. As metrópoles imperialistas lucraram muito, intensificaram o processo de desenvolvimento. Solução parcial para a crise de mercado de superpopulação. Amenizou as lutas sociais internas, principalmente a classe operária. Lembra lá das teorias sociais que foram explicadas em sala de aula, tá certo? E lá, durante o processo da Segunda Revolução Industrial, os operários ingleses começaram a protestar pelas legislações trabalhistas. Com esse processo imperialista, vai amenizar essas lutas internas, uma vez que essa população vai passar a colonizar tanto a África como a Ásia. Você terá também um mundo colonizado, desestruturação. Professor, que mundo colonizado é esse? É justamente a África e a Ásia. Se para a Europa o resultado só foi superávit, lucro, desenvolvimento, amenização de lutas sociais internas, para o mundo colonizado, ou seja, o resultado para a África e para a Ásia será devastador, ou seja, terá uma desestruturação econômica, política, social e cultural, ou seja, tudo de riqueza dentro desses continentes passará para as potências europeias,
Você terá a existência de fomes e lutas nacionalistas, que ocorre até hoje dentro do continente africano, segregação racial e social. É só lembrar da questão da África do Sul, do apartheid. Então é uma segregação racial, principalmente provocado como resultado do processo imperialista ou neocolonialista. E conduziu o mundo à Primeira Guerra Mundial, que foi falado aqui anteriormente no início da nossa aula, tá bem? Para finalizar a nossa aula de hoje, vamos para a questão do rosa, para ver se realmente esse processo imperialista ficou bem explicado, tá bom, gente? Questão do rosa. Fenômeno político e econômico que se estabeleceu na virada do século XIX para o XX, o imperialismo moldou, a partir de então, as relações entre as potências centrais e as periferias mundiais e provocou inúmeras guerras e conflitos ao redor do mundo. A respeito do imperialismo, assinale o que for correto. Tem um. O imperialismo tem sua origem associada à expansão política e econômica dos países capitalistas? Correto, meus amores. Só lembrar do processo da segunda revolução industrial, expansão política e econômica. Item 2. Por não possuir nenhum produto econômico ou riqueza natural que interessasse aos países imperialistas, o continente asiático não sofreu influência desse fenômeno? Mentira, gente, isso é mentira. Acabamos de ver, o imperialismo na Ásia ele acontece de fato, ou seja, ele vai sim receber influência. Esse não aqui é você não marcar o item 2, que ele está errado. Item 4. A divisão do continente africano em inúmeros estados que não respeitam a organização política e as raízes étnico-culturais dos povos africanos foi um dos legados do imperialismo? Correto. Não houve verdadeiramente, não houve esse respeito à organização das raízes étnicos culturais desses povos africanos. É só lembrar do processo de apartheid na África do Sul, ok? Tem 4, está correto. E tem 8. A política do Big Stick, olha, estudamos a política do Big Stick, meus amores. Implementada pelo presidente Roosevelt, está diretamente relacionada à dominação dos Estados Unidos sobre o restante do continente americano? Correto também, ou seja, conhecido também aqui como a política do grande porrete, beleza? Então, meus amores, com essa questão eu me despeço de vocês da nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam bem, estejam em casa, estou com saudade, estou aqui, ó, de braços abertos, querendo abraçar todos vocês, mas iremos fazer isso de forma presencial. Juntos seremos mais fortes. E na próxima aula, meus amores, nós vamos desenvolver, nós vamos caracterizar um grande acontecimento na história e que todos vocês acreditam que querem saber muito, que é o processo da Primeira Guerra Mundial, ou Grande Guerra, tá, gente? Professor, não foi a segunda? Não, gente. É chamado de Grande Guerra porque quando a Primeira Guerra ocorreu, ninguém sabia que iria ocorrer a segunda. É por isso que a Primeira Guerra é conhecida como a Grande Guerra, ok? Meus amores, meu muito obrigado a todos vocês. Espero que todos estejam bem, estejam firmes, focados em seus objetivos, no estudo, que a vitória ela virá em breve, ok? Um beijão, um grande abraço do Rosa. Tchau, pessoal.